inimigos, o Senhor, Ele deseja nos conferir autoridade para que nós possamos nos levantar, diga levantarmos, para que nós possamos nos posicionar, diga posicionarmos, para que nós possamos lutarmos, diga lutarmos, e vencê-los através do fogo. Só há uma maneira de vencer os inimigos espirituais, é através do fogo. Acho que você não entendeu, você chocou, né? Você ficou meio assim. Só uma forma de vencê-los, é através do fogo. Não dá para vencer com espada de plástico. Não dá para vencer com arma de fogo. Não dá para vencer com teologia. Não dá para vencer com conhecimento científico. Não dá para vencer através das ideologias humanistas, intelectualistas. Não dá para vencer através do intelectualismo, do gnosticismo, do tradicionalismo. Não dá para vencer dessa forma. Nós só vencemos através do fogo. É a única forma, através do fogo de Deus. Diga fogo de Deus. Amém ou não amém? Nós precisamos receber o Espírito Santo dentro do nosso espírito, por meio do novo nascimento. Amém? Diga a pessoa do Espírito Santo. Também necessitamos receber o revestimento de poder. Diga o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus é fogo. Dá glória a Ele. A Bíblia diz que Ele faz dos seus anjos como vento e dos seus seres ministradores como labaredas de fogo. Diversas vezes Deus se manifestou à humanidade no meio do fogo. Quem lembra? Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem lembra? Eles foram lançados no... E alguém semelhante ao Filho do Homem apareceu no meio dessa fornalha de... Ó, coisa linda. Para chamar a atenção de Moisés, que estava no deserto cuidando das ovelhas do seu sogro Reuel ou Jetro, o Senhor apareceu no meio de uma sarça que estava pegando, mas não se consumia. A Bíblia diz que Jesus, uma vez que foi glorificado, seus olhos são como chamas de... Você está entendendo? A promessa do Pai, que foi anunciada pelo profeta Joel, em Joel capítulo 2, que se cumpriu em Atos capítulo 2. A Bíblia diz que todos os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. E um som como de um vento impetuoso entrou, encheu toda a casa. E línguas como que de... se repartiram e pousaram sobre eles. Quem está entendendo aí? Diga, eu preciso desse fogo. É simples, queridos. Para receber fogo tem que ter nascido de novo. Já coloca no história aí. Para receber fogo precisa ter nascido? Ah, não, eu não entendi nada. Vamos passo a passo. Para receber fogo é preciso ter nascido de novo. Amém ou não amém? Pode colocar no status lá depois, viu? Amém? Porque só pode ser revestido pelo poder do Espírito Santo quem recebeu a pessoa do Espírito Santo. Amém ou não amém? Por isso que Satanás peleja contra a humanidade, de modo que ela não receba a pessoa do Espírito Santo dentro dela, de modo que estes não nasçam de novo, não nasçam da água e do Espírito. A Bíblia diz em João capítulo 3, a partir do versículo 6, que o que é nascido da carne é o quê? E o que é nascido do Espírito é? Necessário é que se nasça de... Amém? Só há uma forma, João 3,3, João 3,5, só há uma forma de vermos o reino de Deus, só há uma forma de entrarmos no reino de Deus.
A porta é Jesus Cristo. Diga, Jesus Cristo é a porta. Amém? Então aqueles que creem em Jesus e confessam a Jesus como seu único Senhor, entram por esta... Você está entendendo? Aí o que acontece? O Espírito de Deus vem habitar dentro do Espírito. Aponte assim para o seu, perto do umbigo, assim, um pouquinho acima do umbigo, é aqui. Dentro do seu espírito, o seu espírito que estava morto em Adão é ressuscitado, aleluia. Da mesma forma que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus do meio dos mortos, ele ressuscita todos aqueles que confessam a Jesus como Senhor. Estes nascem de novo no Espírito. Dá glória a Jesus. E uma vez que estes nascem de novo, eles podem ver o reino, eles podem entrar no reino, eles podem acessar todos os benefícios, toda a estrutura do reino de Deus que é chegado, aleluia. Estes podem acessar o sistema jurídico deste reino, o sistema de saúde deste reino, o sistema financeiro deste reino. Pode acessar tudo que há no reino de Deus, aleluia. Estes têm um advogado justo que é Jesus. Estes têm uma nuvem de testemunhas que são os anjos e todos os seres celestiais. Estes são guardados pela glória de Deus. Aleluia. Dá glória àquele que vive. Estes podem receber o poder de Deus. Diga poder. Diga fogo. Aleluia. E estes podem, como aquela sarça, pegar fogo e não se queimar. Aleluia. Tem alguém pegando fogo aqui? Eu estou pegando fogo. Eu estou pegando fogo. Tem alguém mais pegando fogo aqui? Somente através do fogo nós podemos vencer os nossos inimigos. Os nossos inimigos são seres espirituais. Amém? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. Diga, não é contra pessoas. Então não é contra o seu chefe, não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra os seus filhos, não é contra o seu vizinho, por mais endemoniado que ele esteja. Dá glória a Jesus. Não é contra o teu parente, a tua parentela. Não é contra um desconhecido no trânsito. Contra seres espirituais da maldade. Aleluia. Estes seres não se cansam. Esses seres não dormem. Esses seres têm uma agenda. E eles estão cumprindo essa agenda. Estão ou não estão? Vocês já ouviram falar da Agenda 2030, 2030? Quem já ouviu falar? Agenda 2030? Você pode pesquisar depois na Organização das Nações Unidas, lá no site. Está lá, Agenda 2030, você pode pesquisar. Então eles têm toda uma agenda a ser cumprida. E eles têm cumprido dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Nós estamos no ano de 2024, encerrando este ano. Entraremos muito em breve, um abrir e fechar de olhos, no ano de 2025. E logo estaremos em 2030. E você está vencendo ou está perdendo para estes inimigos? Você está do lado mais que vencedor, ou você está do lado mais que perdedor ainda? A sua família está no reino da luz ou ainda está no reino de trevas? Porque, amados, aqui é vida real. Diga, vida real. Não é aquela brincadeira, manja pega, manja cola, né? Que tem o café com leite. Não existe campo neutro nessa guerra. Ou nós somos de Deus, ou não somos de Deus. Quem está entendendo? Estão tentando criar o meio. Não tem meio. Já ouviram falar a história do muro? Uma vez, alguém teve uma visão e observou que havia um povo com vestes brancas do lado direito de um grande muro. E aquele povo estava feliz e cantava: que esse fogo não se apague.
E esse povo adorava. Esse povo tinha uma alegria diferente. Diga, diferente. Esse povo, por mais cansados que eles estivessem de uma semana tremenda, algumas vezes até de muitas batalhas, estavam no culto da família na Penny Church, felizes da vida, irmão. E davam glória a Deus e aleluia. Eles estavam lá. E junto com eles tinham muitos anjos, anjos de todo tipo, todo comprimento. E tinha um ser muito grande, cuja face não dava para enxergar, porque brilhava mais que a luz do sol. Do outro lado, tinha um povo que estava com as vestes meio escurecidas, amassadas. E eles festejavam. Tinha Skyloff, Smirnoff, tinha os off na vida, na mão. Tinha champanhe, tinha vinho, tinha whisky, tinha Red Bull. Não que Red Bull seja, né? Você está entendendo? E ali, enquanto eles estavam no grupinho, eles faziam pequenos grupos, tipo células pequenas. Eles estavam todos felizes e né? O cara pegava aquele botijão de chopp, virava assim, a galera ficava, vai. E aí aquele momento passava, é uma visão. Aí aquelas pessoas que estavam felizes, quando se distanciavam uma das outras, choravam. O semblante mudava, um semblante apagado, entristecido. Uma alegria passageira. E tinha vários grupos pequenos. Então era algo momentâneo, diga momentâneo. E haviam seres como sombras perto destes, sombras de todos os tamanhos. E tinha um ser que brilhava muito, parecia até um querubim, um anjo. E nessa visão tinha um grande muro, muito alto, diga muro alto. E tinha uma galera com... Vocês lembram do 101 Dálmatas? 101, ninguém vai segurar. 101, né? Quem lembra daquela mulher que tinha um cabelo branco e um cabelo preto? Cru? Ela. Qual era o nome? Cru? Rapaz, tinha um povo com um lado do cabelo branco, com outro lado do cabelo preto. Até a sobrancelha era branca desse lado e preta desse outro. As vestes eram brancas desse lado e pretas desse outro. Eles estavam tudo em cima do muro assim. Eles ficavam olhando para um lado, ficavam olhando para o outro, ficavam meio indecisos. Viam alegria, via alegria aqui, só que aqui parecia mais legal, aqui parecia chato. E a pessoa que estava tendo essa visão ouviu uma voz por detrás e disse: você está vendo? Aí a pessoa: sim, estou. E a pessoa perguntou: por que do muro? Ele falou: observe um pouco mais. Uma voz por detrás falava: observe um pouco mais. E eu começou a focar e observar mais. Do lado direito havia um ser com os braços abertos assim, e a luz resplandecendo. Do lado esquerdo havia uma multidão de sombras e aquele ser que parecia um anjo, olhando e sorrindo. De repente, na visão apareceu um ser que tinha a semelhança de um cordeiro. E esse cordeiro chorava. Enquanto o cordeiro chorava do lado direito, do lado esquerdo, aquele anjo gargalhava de chacoalhar o barrigão. E a pessoa que via, estava tendo aquela visão, perguntou à voz: por que aquele cordeiro está chorando? E por que aquele ser que está com as sombras está sorrindo? E a voz disse por detrás:
o cordeiro está chorando, porque aqueles que estão em cima do muro estão se perdendo. E a voz prosseguiu dizendo: e aquele ser de trevas, cujo nome é Satanás, a antiga serpente, o dragão que engana todas as nações da terra, está gargalhando de maneira que o barrigão chacoalha, porque o muro é dele. Você está entendendo? Não existe campo. Oi? Não tem campo neutro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo chora. E as trevas riem. Apóstolo, eu não estou entendendo. Então deixa eu só clarear um pouquinho mais para você. O sexto inimigo, o nono inimigo, porque a anotação é errada. Dá glória a Jesus aí. Sabia que algo errado não estava certo. Dá glória a Deus. O nono inimigo, dá glória a Jesus, é o anticristo. Qual o nome dele? Se você quiser ter acesso a todos os episódios anteriores, é só você ir lá no YouTube, @PennyChurch, tem uma playlist lá. Na sequência você poderá ouvir, ver e aprender, desde o primeiro inimigo até o oitavo. Aleluia. E o conhecimento do Senhor virá sobre ti, e você terá autoridade para se posicionar e para vencê-los através do fogo. Amém? Nós não podemos subestimar os nossos inimigos, principalmente o anticristo. Nós temos que tratar com seriedade. Diga seriedade. Temos que tratar com seriedade os alertas que o Pai, Ele nos dá. Por um exemplo, a mensagem que nós todos estamos a ouvir é um grande alerta do Pai. Diga para alguém, não ignore o alerta. Nós temos que tratar com seriedade. Temos que nos sujeitar à vontade do Pai. E a Bíblia diz que a vontade do Pai é que nenhuma alma se perca. Dá glória a Ele. Ele não quer que nenhuma alma se perca. Por isso que nessa visão compartilhada, o cordeiro chorava. O pai estava de braços abertos para receber. O pai estava de braços abertos, emanando amor, dizendo: filho, filha, volta para casa. Nós não podemos ignorar os alertas que o Pai está nos dando. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos chegando na última hora. Ei, falta 1 minuto para a última hora do tempo. Desse tempo. Desta era. Quem está entendendo? Nós temos que, depressa, nos sujeitar à vontade do Pai. Nós temos que depressa resistir ao diabo e vencê-lo. Abra sua Bíblia. Tiago capítulo 4. Tiago 4, a partir do verso 4. Do 4 ao 8. Deixa eu te mostrar algo muito interessante. Dá glória a Jesus enquanto você abre a sua Bíblia. Louve ao Senhor porque você tem um apóstolo que pede para você abrir a sua Bíblia. Isso, a partir do verso 4. O texto é pesado, mas a verdade tem que ser dita. Dá glória a Deus. Olha como começa o texto, ó. Adúlteros. Diga misericórdia. Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo, diga amizade com o sistema deste mundo. Amizade com o sistema deste mundo é
é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de quem? Inimigo de quem? Amados, eu prefiro ter o diabo contra o meu inimigo do que ter Deus como meu inimigo. Eu prefiro ter o diabo como meu inimigo do que Deus como meu inimigo. Por que, apóstolo? Porque se o diabo é o meu inimigo, ele vem me atacar, Deus me defende. Diga, Deus me defenda. Agora, se Deus vier se Deus vier contra mim, quem me defenderá de Deus? Ninguém. Versículo 5. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura, diga, a palavra de Deus, afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela, diga, zela com ciúmes dos seus. Diga assim, obrigado, Espírito Santo, porque tu tens ciúme de mim. Tem ciúmes de mim. Quem está entendendo? Dá glória àquele que vive. O Espírito Santo tem ciúmes. O Espírito Santo, ele não gosta, ele zela para que nós não tenhamos amizade com o mundo. O Espírito Santo, ele zela, ele nos impulsiona a termos amizade com Deus. Ele quer que você e nós sejamos amigos de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo. Você está entendendo? Ele nos impele, ele nos encoraja a termos, iniciarmos amizade com Deus e permanecermos nessa amizade. Dá glória a Deus. E quando nós começamos a flertar com esse sistema caído, esse sistema mundano, esse sistema pervertido, é pervertido, é ou não é? Eu não estou falando de imoralidade apenas, eu estou falando da distorção da verdade. Quando nós começamos a flertar com estas coisas, o Espírito Santo fica com ciúmes. Tem alguém aqui que já sentiu ciúme de alguém? Marido, ciúme da esposa. Pai, ciúme dos filhos. Agora potencializa a perfeição esse ciúme. Você vai começar a ter uma ideia de como o Espírito Santo, ele fica. Diga, me perdoe, Espírito Santo. Versículo 6. Todavia, ele nos dá graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes. Quem são os arrogantes? Não preciso de Deus. São os que pensam assim: sou uma boa pessoa, então vou para o céu, ignorando o único caminho que leva à vida eterna. João 14:6. E disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem conhece Esguário aí? Esguário? Qual é o jingle da Esguário? Todos os caminhos levam desse jeito. Se fossem contratados, vocês estariam demitidos. Vamos, só mais uma vez. 3, 2, 1. Todos os caminhos levam mas só um caminho leva a Deus, e este é Jesus Cristo, o Rei da Glória. Não tem outro caminho, não tem outro acesso ao Pai senão Jesus Cristo, Rei da Glória. Podem tentar criar outro caminho, não tem como. O caminho é Jesus. Dá glória a Jesus.
Então, arrogantes são todos aqueles que acham que conseguem chegar a Deus sem Jesus. Diga misericórdia. Olha o que a Bíblia diz, que Deus se opõe aos arrogantes, mas Ele concede graça aos humildes. Diga humildes. Os humildes são aqueles que reconhecem que sem Jesus não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá. Não, não dá. Dá glória. Acho que eu vou começar a apontar assim, um louvor com esse tema. Dá glória àquele que vive. Humildes são aqueles que reconhecem que estes, na força dos seus próprios braços, na força do próprio intelecto, naquilo que acreditam que é bondade, que é caridade, não podem salvá-los. Humildes são aqueles que se submetem à autoridade de Deus, que foi revelada em Cristo Jesus. Estes são os humildes. Diga humildes. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Estou debaixo de uma unção de adoração nessa noite. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Versículo 7, dá glória a Ele. Portanto, olha só que lindo. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai a quem? Como é que se sujeita a Deus? Como se sujeita a Deus? Reconhecendo que Jesus é o Senhor. Resistir ao diabo e ele fugirá de... Escutem, a única forma de o diabo ser resistido, a única maneira que o diabo ele passa a fugir de alguém é quando esta se sujeita à autoridade de Deus que foi revelada em Cristo Jesus. Satanás reconhece a autoridade e só tem autoridade quem se sujeita a uma, da glória de Jesus. Não adianta dizer eu sou filho do pastor. Não adianta dizer eu sou neto do apóstolo. Não adianta dizer eu sou filho espiritual da APN Church. Se você não está sujeito a Deus, você não tem como resistir o diabo e ele fugir de você. Deixa eu mudar a mensagem. Jesus ama vocês, tem um plano maravilhoso na vida de vocês, amém? Vocês creem nessa realidade? Eu estou falando sério. Vocês creem que Deus ama vocês? Desse jeito. Vou beber uma água aqui, Jesus. Acho que eu vou pregar lá na Gravetos Church. Posso continuar pregando aqui? Apóstolo, o que isso tem a ver com o anticristo? Coloque para nós o versículo 8, por favor. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vocês. Dá glória a Ele. Pecadores, limpai as vossas mãos. E vós que tendes a mente dividida pelas paixões. Diga em cima do muro. Eu até gosto de Jesus, amo Deus, mas as coisas daqui parecem mais legais desse lado. Quem está entendendo? Diga mente dividida pelas paixões. O Senhor está dizendo, purifique o coração. Dá glória a Ele. Queridos, o anticristo, ele tem o propósito de levar a humanidade a se desviar de tudo o que é verdadeiro, a se desviar de tudo o que tem a ver com Jesus Cristo. O anticristo, ele vem com sapatinhos de cristal não, de algodão. Obrigado. Sapatinhos de algodão. Ele vem vestido de ovelha. Diga misericórdia. Parece uma boa pessoa.
O anticristo, o seu espírito parece algo muito bom. Eu quero te mostrar já já que antes da pessoa do anticristo ser manifesta, há uma ação do espírito do anticristo. E o espírito do anticristo não age na humanidade agora. E não começou agora. Não é desde agora. É desde o início dos últimos dias. Quem quer saber quando foi que começou o início dos últimos dias? Quem quer saber? Quem quer saber? Não foi em 2020. Não foi no ano 2000. Foi a partir do momento que Jesus foi revelado à terra em carne, a toda a humanidade. Andou no nosso meio como um de nós. Porém, em nada ele pecou. E ele pôde se oferecer como um sacrifício santo a Deus para remover os pecados de toda a humanidade. Calma, de todo aquele que crê na sua obra salvífica, na sua obra substitutiva. Dá glória a ele. Uma vez que ele morreu e ao terceiro dia ele fez o quê? Continuou morto, é isso? Ressuscitou, aparecendo aos seus discípulos durante 40 dias, até que foi ascendido aos céus. Diga, ele saiu voando para o céu. Jesus não andava somente sobre as águas, ele também voava, dá glória a ele. E ele virá voando também. Amém. Glória a Deus. Quem vai voar também? Você crê nisso? Ou somente ainda é muito pequenina que não consegue entender a profundeza das Escrituras? A partir do momento que ele ressuscitou, iniciou os últimos dias. O apóstolo Paulo escrevia que eles estavam nos últimos dias. O apóstolo João escrevia que eles estavam nos últimos dias. Quem está entendendo? O próprio Judas, irmão de Jesus, escrevia nos últimos dias. Judas 1. O próprio Tiago, quando nós lemos a carta dele, a carta no livro dele, ele também cria que estava nos últimos dias. Então, os últimos dias não iniciaram agora. Já vem desde que Jesus ressuscitou. Aleluia. Então, eu não sei como você recebe isso e como você se posiciona diante disso, mas você tem que parar de ser omisso e omissa. Você tem que se posicionar como um verdadeiro discípulo, como uma verdadeira discípula de Jesus. Diga, acabou a brincadeira. Amém. Igreja não é parquinho. Igreja não é playground. Igreja é a reunião dos generais de Deus. Igreja é a reunião dos santos. A igreja é a reunião dos eleitos. E o Senhor vai acrescentando a cada dia aqueles que vão crendo e vão se tornando dessa forma também. Aleluia! Podem estar fazendo muita coisa por aí, chamando de igreja, mas a igreja de Jesus continua sendo pura, santa, santa, poderosa, gloriosa. O anticristo, o espírito do anticristo, ele tem esse propósito, diga, desviar do que é verdadeiro. Meu Deus, vocês estão aqui comigo ainda? Diga, culto. Culto não é apresentação, dá glória a Jesus. Culto é entrega. Amém? No louvor você entrega, sim ou não? No culto também, você, na palavra você também entrega. Quando fala, repete comigo, você está entregando ou não está entregando? Oi? Quando digo, dá glória a Ele, você dá glória, você está entregando ou não está entregando? Então entregue. Diga, eu vim para cultuar. Eu vim para entregar. Faltou que alguém diga assim, se renda aí, se renda. Diga, desviar. Meu Deus do céu. Vocês estão bem? Estão bem? Então, 1, 2, 3. Diga, desviar. Da verdade. Desviar de tudo o que tem a ver com Jesus Cristo.
As armas desse espírito e da pessoa que será manifesta, que vai levar o nome desse espírito, não vai tardar, tá, gente? Tudo já está se alinhando. As armas são mentiras, diga mentiras. Você sabe o que é mentira, né? É aquilo que não é verdade. Dá glória a Jesus. Mas tem uma segunda arma, e essa é mais perigosa. Diga sofismas. É muito perigosa essa arma. Pergunte por quê, apóstolo? Porque o sofisma parece verdade. Tem aparência de verdade. Já ouviu aquela frase assim, nem tudo que reluz é ouro? É assim que é o sofisma, parece verdade. Você ouve, parece verdade. Você lê, parece verdade. Mas não é, é mentira. Você lembra da conversa da serpente com a mulher lá no princípio? Gênesis capítulo 3, quem lembra? A serpente apresentou à mulher um sofisma. Diga misericórdia. Então sofisma é uma meia verdade, ou uma verdade incompleta, ou um pouco de verdade no meio de um monte de mentirinhas. Quem está entendendo? Que arma perigosa, sim ou não? É ou não é perigoso? Escutem, Jesus ele anunciou que muitos anticristos, declare contra Cristo, diga contra Cristo, é isso que significa anticristo. Muitos anticristos surgiriam nos últimos dias. Então já nos dias de Jesus apareciam pessoas que se apresentavam como Cristo. Depois que Jesus ascendeu aos céus, ele rogou ao Pai que enviasse o seu Espírito, o Espírito Santo, e nasceu a igreja gloriosa de Jesus. Dá glória a Jesus. E a igreja começou a crescer, a avançar. 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, começou a se estruturar. Os primeiros servos, diáconos, para ajudarem ali os apóstolos, começou a se expandir, começou a ser perseguida. Sim ou não? Anticristos começaram a entrar, pessoas movidas pelo espírito do anticristo começaram a se infiltrar no meio das igrejas, ou da igreja. Você está entendendo? O conselho de Jesus foi claro como a luz. Foi para que tomássemos cuidado para não sermos enganados por eles. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24. Primeiro, vamos ler do verso 4 ao 5, por favor. Quem foi encontrando, dá glória a Deus, porque Ele é digno de toda a glória, amém? Olha o que está escrito. Então Jesus lhes revelou: cuidado, que ninguém vos seduza ou engane. Verso 5. Pois muitos são os que virão em meu nome. São poucos ou são muitos? Proclamando: eu sou o Cristo. E desencaminharão muitas pessoas. Lembrando do contexto desse texto, os discípulos haviam perguntado sobre os sinais, as estações, acerca do fim, os sinais que haveriam antes do fim, antes da consumação de todas as coisas. E Jesus disse que não convinha eles saberem, mas eles tinham que se preocupar com isso, que nos últimos dias viriam muitos no nome dele, dizendo ser o Cristo. Estes enganariam muitas pessoas e eles deveriam tomar cuidado para não serem. Pergunta, esse conselho serve para nós? Serve ou não serve? Ainda mais. Amém? Saltem comigo para o verso 11, por favor, vamos ao 12. Do 11 ao 12. Olha só que lindo. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Falsos
profetas. Homens, mulheres, influenciados pelo espírito do anticristo. E estes enganariam versículo 12. E por causa da multiplicação da maldade, em algumas traduções, da iniquidade, ou seja, distorção da verdade, tá? O amor da maioria das pessoas se esfriar. Diga misericórdia. Vamos colocar o 13 só para... Aquele, porém, que continuar firme, diga firme na verdade, firme na palavra, até o final, será o quê? Será o quê? Amém ou não amém? Por isso que nós estamos nessa série, nós estamos denunciando os espíritos, seus propósitos, suas armas e como vencê-los. Só uma forma de vencê-los é através São espíritos do anticristo são espíritos atuando em falsos ministros. São falsos ministros da justiça, ou seja, da verdade. Estes ministram ensinos de demônios. Você está entendendo? Parece verdade, mas é mentira. Parece correto, mas é errado. Amado, amada, todo ensino que não te confronta, que não ofende tua carnalidade, que não ofende a religiosidade que foi plantada na tua mente, que não ofende toda a crença contrária à verdade da palavra, não provém de Deus, provém do espírito do anticristo. Tem alguém entendendo o que estou falando? Vocês estão aqui ou já evaporaram? Todo mundo já evaporou? Meu Deus do céu, abra sua Bíblia rapidinho. 2 Coríntios, capítulo 11, por favor. Do verso 13 ao 15, por gentileza. Louve e exaltem aquele que vive e reina para sempre, amém? 2 Coríntios 11, do 13 ao 15, por favor. Eu vou liberar alguns textos aqui rapidamente. Porquanto, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Corinto: tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Você está entendendo? Um falso apóstolo não é aquele que se diz apóstolo, porque a Bíblia diz, em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Jesus deu para a igreja alguns para apóstolos, amém? Glória a Deus. Profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, existem os apóstolos do Cordeiro e existem os demais apóstolos, que foram dados para a igreja. Amém ou não amém? Porque a igreja de Jesus só avança a partir de uma mentalidade apostólica e profética. Dá glória a Jesus. Esse é o modelo de igreja firmado desde Atos capítulo 2, amém? Falsos apóstolos são aqueles que se intitulam apóstolos, porém são obreiros desonestos. São homens, mulheres que não pregam a verdade, não vivem a verdade, levando outros a viverem as mentiras que vivem. Você está entendendo? Versículo 14, olha só que interessante, ó. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de... Meu Deus do céu. Versículo 15. Portanto, não é surpresa, diga, não é nenhuma surpresa que os servos de Satanás finjam ser servos da justiça. Você está entendendo? Olha o que a Bíblia diz: o fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. Diga misericórdia. 1 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao 3. Paulo escreve agora a um jovem pastor, seu filho na fé, chamado Timóteo. 1 Timóteo 4, a partir do verso 1, por favor. O Espírito Santo afirma expressamente que, diga, nos últimos dias,
ou tempos, como está escrito, né? Nessa versão. Alguns se desviarão da fé e darão ouvidos ao quê? Espíritos enganadores e a doutrinas de, diga, demônios. Versículo 2. Sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas, que têm a consciência cauterizada. Diga, misericórdia. Você está entendendo? Tudo isso começou a ocorrer após a subida de Jesus aos céus, o derramado do Espírito Santo sobre toda a carne, a inauguração da igreja de Jesus, que é o corpo, o seu corpo aqui na terra, a expansão do reino de Deus aqui na terra, a revelação do conhecimento da glória de Deus que já está sobre toda a terra. Dá glória a Deus aqui na terra. Versículo 3. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Estes falsos, diga, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos crentes, falsos discípulos, falsos cristãos. Você está entendendo? Esses falsos se ocupam com coisas exteriores. Não toque, não faça, não veja. Parecem de verdade, mas são de mentirinha. Alguns, neste presente tempo, estão até abrindo igrejas. Você está aqui comigo ainda? E bomba, irmão. Bomba. Cresce. Eu não estou dizendo que toda igreja grande é falsa, está entendendo? Nós somos uma mega igreja, não somos ou não somos? Somos falsos? Então pronto. Tem muita gente boa por aí, de verdade. Tem gente de verdade na terra, dá glória a Deus. Mas as coisas estão tão sérias que existem muitos falsos que estão abrindo igrejas e estão disseminando esses ensinos demoníacos. E o povo gosta. O povo aplaude. O povo celebra. Mas o Senhor diz que ainda existem fiéis na terra. Existem os de verdades, os de verdade, aquele que Ele preparou para esta última hora. Existem os de verdade, que se mantiveram verdadeiros diante das mentiras. Meu Deus. 1 João capítulo 4, do verso 1 ao 3. Deixa eu caminhar para o final aqui. Vocês estão vendo a ação do espírito do anticristo, sim ou não? Influenciando pessoas, falsos ministros, que na verdade estão debaixo da influência do espírito do anticristo. Olha o que João escreve. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado. Diga, eu preciso discernir os espíritos. Amém? Diga, cautelosamente. Avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus. Porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Um falso profeta não é aquele que erra uma profecia. Um falso profeta não é aquele que
prega escancaradamente que é do diabo. Sabe que o falso profeta, ele pode acertar todas as profecias que ele libera, mas continua sendo falso? O falso profeta pode ter a revelação de quem Jesus é. Quem lembra de Balaão? O profeta bruxo. Viu Jesus, viu o mundo espiritual, tudo que profetizou se cumpriu. Então o que caracteriza o falso profeta? Porque o vosso apóstolo já tem sido chamado por aí de falso profeta. Diga misericórdia. E está tudo bem. Não tem problema ser chamado de falso. Eu não sou falso. Aleluia. A maior característica de um falso profeta não tem comunhão com Deus. Tudo o que faz, a maneira que se move, é para satisfazer os próprios desejos egoístas. Entendendo isso, imagine comigo quantos falsos cristãos existem por aí espalhados em igrejas, que não têm comunhão com Deus, que vivem para satisfazer os seus próprios desejos egoístas. Até o que fazem no nome de Deus é visando o benefício próprio. Diga misericórdia. É por isso que o Espírito Santo nestes dias está liberando um dom extraordinário, o dom de discernimento de espíritos, que capacita os filhos de Deus a discernirem os espíritos que provêm de Deus, os espíritos que não provêm de Deus, discernir a alma das pessoas, porque tem muita gente dando glória a Deus e aleluia, tem muita gente cantando lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, mas a sua alma está longe de Deus. Versículo 2: deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de... Amém? Quer conhecer um espírito, alguém que ensina, vive, flui, realiza segundo a vontade de Deus? Esta não despreza a obra da cruz. Não pisam no sangue de Jesus que foi derramado para remir, para purificar todos aqueles que têm do pecado e da justiça. Você está entendendo? Versículo 3: mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito a respeito do qual vocês já têm ouvido que havia de vir e presentemente já está no... Você está entendendo? Desde os dias de João, de Paulo, de Pedro, Apolo, Timóteo, esse espírito está atuando no mundo, queridos. Imagina quantas pessoas vieram sendo seduzidas, enganadas por este espírito maldito. Diga maldito. Diga maldito. É maldito. Não tem parte com a santidade de Deus. Perverte a mente daqueles que ouvem. Tanto que aqueles que estão debaixo desta influência são chamados de casas de demônios. Diga misericórdia. Esse mesmo Espírito, queridos, nos últimos dias, capacitará pela última vez, diga última vez, um líder mundial, político e religioso. Para o quê? Para uma cartada final. Diga golpe final. Mas as escrituras deixam muito claro
que este não prevalecerá. Amém ou não amém? E o Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite para te dizer: cuidado para que ninguém te engane. Porque muitos falsos estão aí nas redes sociais. Muitos falsos estão em cima de púlpitos. Muitos falsos estão sentados em bancos de igrejas. Muitos falsos estão por aí afora. Falam como se fosse de verdade. Se vestem como fosse de verdade, né? Adoram como se fosse de verdade, mas são de mentira. A Bíblia chama de sepulcros caiados. Bonitos por fora, lindos por fora, mas por dentro cheios de cadáveres de homens, cheios de imundície. A Bíblia chama estes de nuvens sem água. Diga misericórdia, Senhor. Diga quebra-nos, Senhor. Dobra-nos, Senhor. Meu Deus, abra sua Bíblia aí. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Meu Deus, posso terminar? Eu só termino se você ainda estiver aqui comigo. E nós vamos terminar em Apocalipse. Podemos terminar em Apocalipse? Tem alguém que tem medo do Apocalipse aqui? Não? Quem tem medo do Apocalipse não entendeu o significado de Apocalipse. Quando ouvem a palavra Apocalipse, pensam logo em fim do mundo, né? Pensam logo em o chão se rachando, o fogo queimando, né? Mas não, se você ler Apocalipse capítulo 1, você vai entender que Apocalipse significa revelação. E Jesus revelou a João, ou seja, Apocalipse deu, né? O Apocalipse a João, para revelar-se a ele nos últimos dias. Então Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo nos últimos dias. Ah, dá glória a Ele. Não tem que ter medo de Apocalipse, amém? Tem que dar glória a Deus. Olha só, versículo 3, por gentileza. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém. Sabe qual tem sido a minha oração? Senhor, não me deixe me enganar. Não deixe que ninguém me engane. E não me deixe enganar a ninguém. Essa é uma das orações que eu faço. Eu não quero ser enganado por ninguém. Tem alguém que quer ser enganado aí? Não? Graças a Deus, amém? Por quanto? Antes daquele dia, diga, antes da volta de Jesus, virá a apostasia, diga, frieza espiritual, a respeito das coisas de Cristo, amém? Então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, versículo 4. Então antes da volta de Jesus, sobre a terra vem uma grande frieza espiritual. E pasmo, as pessoas não sairão das igrejas, elas ficarão dentro das igrejas, só que frias espiritualmente. Você está entendendo? É o maior perigo de todos, não é? Sim ou não? É se perder dentro de casa. Virá apostasia e também será revelado o anticristo. Olha as características dele, a pessoa dele. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Versículo 5, por favor. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? Versículo 6, por favor. No entanto, vós sabeis o que o está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Diga, esse tempo já está chegando.
Versículo 7. Nunca estivemos tão perto, queridos. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação. Diga, o espírito do anticristo já age sobre a terra, preparando os bestas. Diga, bestas. Amém? O espírito do anticristo, ele trabalha levando as pessoas a se tornarem bestas, cheias de ideologias satânicas, demoníacas. Ok? Restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Versículo 8. Então será plenamente revelado o perverso. Se você entender, glorifique a Jesus, amém? O que eu vou falar agora, calma. Tem que entender para glorificar com entendimento, amém? Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Quem está sentindo a glória do Senhor neste lugar? Então, abra sua Bíblia. Tinha muito texto ainda. Só anote aí para você ler em casa. Apocalipse 13, do 1 ao 9. Que fala acerca da besta. Amém? Anote também Apocalipse 19, do 11 ao 21. E aqui nós vamos encerrar. Apocalipse 19, do 11 ao 21. Abra sua Bíblia e coloque-se de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Isso. Apocalipse 19, do verso 11 ao 21. O anticristo é a besta, amém? Revelado em Apocalipse 13, tá? Ele recebe poder. Ele receberá poder para fazer sinais miraculosos. E a Bíblia diz que enganará muitos. Você está entendendo? Mas eu profetizo que não te enganará, porque hoje, aos teus ouvidos, a verdade está sendo anunciada. Amém ou não amém? Ore em línguas, por favor. Si que te ora macheca labrasukia. Rosanda labrasique de levosai. Ore calabracheque de levossarabasanda labasai. Você que não ora em línguas, declare quem Jesus é. Diga santo, santo, santo. Diga justo e maravilhoso. Diga quebra-nos, Senhor, e dobra-nos. Ore palavra xalabracique de levossaramadarabachica labras. Mais, Senhor, nós queremos mais. Só o teu Espírito pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Queremos mais, queremos mais. Diga obrigado, Jesus. O dragão, a besta e o falso profeta. Diga dragão, besta, falso profeta. Diga Satanás, anticristo, falso profeta. Apocalipse 19, 11. Acompanhe a leitura.
Olha o que João relata. Olha o que ele escreve com fidelidade. Então olhei, e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Quem será este príncipe do cavalo branco? Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Verso 12. Seus olhos são como chamas vivas de fogo. Eita glória! E em sua cabeça há muitas coroas. Diga autoridade. Diga toda autoridade. E um nome escrito que somente Ele conhece. Diga, tem coisas. Diga, existem coisas que não cabe a mim conhecer. Amém ou não amém? 13. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. Eita glória! E seu nome é Palavra de Deus. Qual o nome dele? Qual o nome dele? Quem é a palavra de Deus? Quem é o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, que nos revelou a glória do Pai, cheio de graça e verdade. 14. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro. Diga branco e puro. E estes estavam montados em cavalos brancos. (16) 16. Tá certo, né? Tá passando sem. Espera por mim, por favor. Obrigado, filho. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Diga espada na boca. Diga palavra de Deus. Ele as regerá com cetro de ferro. Amados, nós estamos falando de coisas que estão prestes a acontecer. Amém ou não amém? Você vai ver tudo isso, se você não partir, né? Antes do tempo disso se cumprir. E Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justiça, da justa ira de Deus, o Todo-Poderoso. 16. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome. Quem pode declarar? 3, 2, 1. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tem algum rei aqui nessa noite? Tem algum homem ou mulher que tem autoridade deste nome nessa noite? 17. Avistei um outro anjo que se colocou em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que estavam em pleno voo pelo meio do céu: venham, ajuntem-se para a grande ceia provida por Deus. Diga misericórdia. Você vai entender agora, verso 18. A fim de comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de
cavalos e de seus cavaleiros, tanto pequenos como meu Deus. Verso 19. Nesse momento, vi a besta. Diga besta. Os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Diga batalha final. Diga avivamento dos exércitos de Deus. Você está entendendo? Aleluia. Verso 20. No entanto, a besta foi presa, da glória de Jesus. E com ela o falso profeta, que havia realizado o quê? Grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta. Diga, os bestas. Quem são os bestas, apóstolo? Todos os que foram enganados pelos falsos. Você está entendendo? Todos os que deixaram ser enganados pelos ensinos demoníacos. Quem lembra da marca da besta? 666. Que dia Deus criou o homem? No sexto dia. Diga 6, número de homem. A marca da besta é o 6 ao cubo. Que significa? O homem vivendo pelo homem para satisfazer os desejos do homem. Deixa eu ser mais claro para você. A humanidade vivendo por ela mesma para satisfazer os seus próprios maus desejos. Esse é o ensino da besta. Esta é a marca da besta. Na testa significa ideologia. E hoje a guerra é de quê? Ideologia, sim ou não? Sim ou não? A mão direita fala de destreza, fala de ação. A marca na mão direita, 666, é que todas as ações da humanidade, tanto homens como de mulheres, serão para satisfazer a si mesmos. Me perdoe. Diga, o diabo não cria, tudo ele copia. Você sabia que tem a marca de Deus? Ele disse, coloque a palavra por frontal e amarre na sua mão direita. Deus tem a sua ideologia. Por isso que Ele está dando gratuitamente do seu Espírito, para que a sua lei, a sua palavra seja colocada nos corações, e as ações sejam para satisfazer a vontade de Deus. Ninguém pode fazer a vontade de Deus sem Deus. Sem Deus, até as boas ações são más diante dele. Ei! Você não quer cair no engano da besta? Você não quer ser um besta? Então recebe a marca de Deus. Por isso que ele disse, uma nação de reis e sacerdotes. Quem está entendendo? É uma nação dentro das nações. É uma nação no meio de todas as nações. É uma nação de homens e mulheres, novas criaturas. Ei! Que não serão enganados pelo falso profeta, pelos de mentira.
receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Tem que ser besta, né? Diga: Senhor, não me deixe ser um besta. Os dois foram lançados, mortos ou vivos? Mortos ou vivos, igreja? Mortos ou vivos? Mortos ou vivos? No lago de... você está entendendo? Lago de fogo que arde com enxofre. Vença-os através do fogo, queridos. Vença-os através do fogo. Deixe o fogo de Deus queimar tudo aquilo que não vem dele, tudo que é falso, tudo que é mentiroso, tudo que é de sofisma. Deixe ele queimar. 21. A besta e o falso profeta foram lançados onde? No lago de... Olha o 21. Todos os demais, diga os bestas, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Quem lembra que enquanto Jesus andava na terra, ele liberava uma palavra e as pessoas eram curadas? Ele liberava uma palavra: Lázaro, venha para fora, e o morto ressuscitava? Esse mesmo Jesus, manso e humilde, quando vier na glória do seu Pai, com seus santos anjos, montados sobre um cavalo branco, com uma palavra, irá matar todos os inimigos. E o que vai acontecer? Todas as aves se fartaram com a carne deles. Amados, vocês estão aqui comigo ainda? Essa palavra não é para te amedrontar, mas para te alertar. Não foi para te massagear, mas para te confrontar. E para te revelar que este, como os demais inimigos, só podem ser vencidos através do fogo. Só podem estar protegidos todos quanto forem selados pela pessoa do Espírito Santo. Só aqueles que têm a pessoa do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo conseguirão permanecer firmes diante dos enganos das trevas. Somente estes podem ter uma vida de santidade. Amém ou não amém? O Senhor está te chamando para uma vida de santidade. O Senhor está te chamando para o arrependimento. Hoje não se prega mais arrependimento, transformação de mente pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas hoje querem a chave. As pessoas hoje querem os 3 passos para serem felizes. As pessoas hoje querem uma mensagem rápida, né? Que massageia o ego, que faz chorar. Elas fogem do confronto, fogem da verdade. Meu amado, eu não sei anunciar outra coisa senão a verdade. Porque foi essa verdade que me libertou, essa verdade que me purificou, essa verdade que me limpa todo dia. Essa verdade, eu só conheço essa. Cante a ele, cante a ele, cante a ele. Diga. Queimou todos os outros amores. Queimou
fogo em teus olhos fez. Diga, queimou. Queimou Todos. Queimou. queimou. Diga, eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho fome. Quem tem fome? Eu ainda tenho lenha. Chama ele, chama, chama, chama. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Joga lá em cima. Joga lá em cima. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho. Pode vir Queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho. Pode vir queimar. Pode. E o fogo. E o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou. Suas vozes. O fogo. E o fogo Meu Deus. Fez. fez nós apaixonar. Queimou todos os pecados. Queimou. Diga, queimou. Queimou. Deixa ele queimar agora todos os outros amores. Queimou. Espírito Santo, eu te peço. Queimou. Em todos os que estão com os corações abertos. Queimou. Começa a queimar agora. Eu ainda tenho fome. Queima. Eu ainda tenho lenha. Queima. Mais. Eu ainda tenho fome. Oh. Oh. Pode vir queimar. Segura. Coloque a mão no seu coração agora. Deixe o Espírito Santo de Deus falar com você agora. No teu íntimo. Deixe o fogo, deixe essa bola de fogo entrar dentro de você agora. Deixe ele começar a transformar a tua vida de dentro para fora. Meu Deus. Espírito Santo, começa a operar agora, Senhor. E ele virá. E ele virá. Mais. E ele virá. Comece a convencer do pecado, da Leão justiça da tribo de e do juízo, Judá. amigo. E ele virá. Comece a quebrantar E os ele corações de virá. pedra, E ele destruindo virá. sofismas, mentiras.
leão da tribo de Judá. Enganos, E ele virá, e ele virá, mais Espírito Santo, e ele virá, mais Senhor, leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá, e ele virá, leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá, leão da tribo de Judá. o fogo em Deus, Ele fez eu me apaixonar, queimou todos, oh aleluia, queimou. se na sua mão direita diga: queima-me, Senhor, consuma-me, Senhor. Diga: eu quero ser consumido, eu quero ser consumido, eu quero ser limpo, eu quero ser transformado, eu quero receber o selo de Deus. Oh, seja selado, seja selada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o nome de Jesus esteja sobre a tua testa, o nome de Jesus esteja sobre a tua mão direita. Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e toda a sua casa. Você será reconhecido como cristão, você será reconhecida como cristã. Aquele que se parece com Cristo, aquela que se parece com Cristo, aquele e aquela que carregam as marcas de Cristo. Aplauda o nome dele. O Senhor nessa noite está destravando vidas que estavam cativas. Mentes estão sendo cambiadas, estão sendo trocadas. Agora, não se assuste com as tuas atitudes, serão novas. Uma nova criatura. Queridos, dia 29, na próxima sexta-feira, nós vamos ter uma vigília sobrenatural. Os meus filhos estão convocados. Essa casa é uma casa de oração. Todos os visitantes estão convidados. A partir das 23 horas, das 23 a 1. É só para aquecer, queridos, porque a partir de janeiro nós vamos mergulhar mais fundo, amém? Oh, quem está feliz com Jesus aí? Quem está queimando aí por Ele? Diga obrigado, Jesus. Palavra de Deus ou palavra do diabo? Palavra de Deus ou palavra do diabo? Palavra de Deus ou palavra do diabo? Quantos amam a palavra de Deus? Continue buscando em oração
leitura e meditação da palavra, com o jejum.